Qual é o momento certo de avançar no edital? Pô, mestre, avançar no edital, o que que é isso? É você pegar um conteúdo novo, seguir em frente com a sua disciplina que você esteja estudando. E isso serve para todos os concursos e para todas as disciplinas. Pode ser para matemática, para português, história, geografia, inglês, enfim. Não importa se você vai fazer ESA, SpaceX, EAR, AFEFOM e acompanha aqui o conteúdo do canal, esse vídeo vai te ajudar. Por quê? A maioria de vocês que estão estudando para concursos militares, antes de começar essa preparação, não seguiam uma rotina de estudos, não cultivavam esse hábito. Por isso, quando vocês começam a estudar, é muito natural que surja o quê? Dúvidas referentes à preparação. E uma delas é esta: mestre, quando eu devo avançar no edital? Hoje eu vou te passar 3 passos para que você siga e consiga ver todos os assuntos com qualidade. Para quem não me conhece, sou o professor Borbas aqui do canal Conduta Militar. Se você ainda não está inscrito, cara, para de bisonhar, se inscreve aqui logo, deixa o like aqui também nesse vídeo. Se ficar algum tipo de dúvida, o espaço de comentários aqui embaixo está aberto para os senhores. Bom, vamos lá. Primeiro passo. Cara, o que você deve fazer? Colocar na sua cabeça a seguinte ideia: não existe tempo definido. Pô, mas como assim não existe tempo definido? Por exemplo, você que está estudando matemática, não existe um tempo definido que eu vou falar para você. Em um dia, em 3 horas, você vai pegar e estudar aquele assunto e pronto. Na próxima vez que você estudar matemática, já pode pegar um novo assunto. Não, não é assim. Por quê? Cada conteúdo tem sua particularidade. E isso é por 2 motivos. Primeiro, pela sua dificuldade e segundo, pela sua relevância. Pô, mestre, como assim? Vou te explicar. Primeiro, dificuldade. Existem matérias na matemática que são mais tranquilas de você aprender do que outras. Então, por exemplo, se você pegar para estudar os assuntos ali do início do edital, conjuntos, parte inicial de função, função do primeiro grau, PA, são assuntos mais simples de você entender. Por quê? Não existe tantas variações de modelos de questões. Matemática é modelo de questão. Ou você já viu, já teve contato com aquela ideia, ou não. Se você viu, vai conseguir fazer. Caso você não tenha visto, ali na hora vai ser mais difícil. Então, não tem muitas variações. Logo, você consegue compreender esse conteúdo no nível da prova mais rápido do que, por exemplo, outros assuntos que são mais difíceis, como todas as geometrias, geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, análise combinatória, probabilidade, trigonometria, são assuntos que requerem mais tempo para que você consiga dominar e chegar na prova e fazer uma questão desse tipo. Então não tem um tempo específico, definido, que eu posso chegar para você e falar: ah, não, olha só, isso aqui você vai fazer em tanto tempo, isso aqui tu vai fazer outro. Não, vai depender aí da sua capacidade de absorção do conteúdo. Agora, outro ponto que eu tinha falado é relevância. Pô, mestre, como assim relevância? É a quantidade de vezes que aquilo aparece na prova, ou seja, traduzindo para vocês, aquilo que cai mais. Então, por exemplo, você vai estudar logaritmo com mais tempo do que você vai estudar um conteúdo que cai menos. Então, vamos lá, log todo ano cai na prova da ESA. Tu tem que estudar log e dominar esse assunto com maestria, porque muito provavelmente na prova desse ano vai ter uma questão. Agora, por exemplo, um assunto que não é tão cobrado assim, que é binômio de Newton, que gera certa dificuldade e que tem poucas maneiras de cair. Só existem 2 ou 3 formas de cair ali na prova. Você não vai despender o mesmo esforço, o mesmo tempo de aprender como log. Você vai fazer infinitas mais questões de log do que de binômio de Newton, por exemplo. Então tem esses 2 critérios aí que não permitem que eu fale para você: olha só, é em tanto tempo. Não existe essa ideia. Agora, outro ponto é, vou te passar aqui o gabarito, segundo ponto, do que você precisa fazer para conseguir ver um edital com qualidade. Primeiro passo, você precisa assistir uma aula, porque qual que é a ideia da aula? Na aula, o professor ele tem a obrigação, repito, obrigação de passar para você tudo o que pode cair na sua prova, independente da disciplina, independente do conteúdo. A ideia é o professor facilitar a sua vida e passar as informações de maneira mais clara, precisa e didática possível, com aulas que não sejam muito longas, aulas curtas, que te ensinem realmente o que você vai precisar para chegar lá no dia da prova e marcar o X na resposta correta. Durante essa aula, obviamente, você deve estar atento e, claro, fazer ali pequenas anotações. Repito, pequenas anotações. Anotar um bisuzinho ou outro, uma fórmula que é importante, algum exemplo que seja clássico e que as provas costumam abordar bastante, fez aquela sua breve anotação e depois disso, obviamente, partir para as questões. Por quê?
É dessa maneira que você vai ver se você aprendeu ou não aquele assunto. Afinal de contas, no dia da sua prova, você vai ter um caderno de questões e isso que vai definir a sua aprovação ou não. Então, bora lá. O que vai acontecer? Você vai chegar nas questões e, obviamente, você vai fazer algumas e outras você vai sentir dificuldade, o que é completamente normal. Eu vou falar por mim. No meu caso, eu que passei na ESA, na EAR, na SpaceX, na EFON, cara, eu não pegava uma lista de exercícios de primeira, pegava a questão da SpaceX, pegava a questão da EFON, pegava toda aquela lista ali e fazia tudo. Não, existiam sim ali questões que eu sentia dificuldade, não é só, não, pô, sou pica, vou zerar a lista. Não tem isso, cara. Obviamente você vai encontrar ali naquela lista casos que você ainda não viu, e aqui que tá a grande ideia. Cara, o que significa você não fazer uma questão? Significa que você ainda não sabe fazer. Não é, não consigo fazer, pronto, sou burro, agora acabou. Não, cara. Olha só, você ainda não sabe fazer. Não conseguiu? Você precisa da resolução em vídeo. Assistiu a questão resolvida? O que você vai fazer? Você pode até copia a resolução ali no seu caderno. Beleza. Coloca para o lado, pega uma nova folha e tente fazer aquela questão sozinho novamente. E aí você vai fazendo isso com todas as questões que você sentir dificuldade. Depois que você zerou toda essa lista, você vai pegar e dar atenção justamente a essas que você não conseguiu fazer. Porque essa ideia ainda não estava contigo, não estava na sua cabeça. Por isso você precisa trabalhar ainda mais. É claro, você não pode ficar de preguicinha. Não tem essa. Porque se você ficar de preguiça, cara, aí realmente não tem jeito, você não vai conseguir passar em nada. Agora vamos lá. Terceiro passo é não ter pressa de fechar o edital. E eu vejo a maioria de vocês errando justamente aqui e cometendo um dos piores erros, que é ver o edital correndo e não entender o que vocês estão estudando. Eu vejo pessoas que começaram a estudar em janeiro. Senhores, estamos no início de abril. Então, basicamente, foram 3 meses do ano. Janeiro, fevereiro e março. E eu vejo gente falando que partiu do absoluto zero, sem base nenhuma, dizer, mestre, o que eu posso fazer para revisar? Porque eu tô perdido, já fechei o edital. Cara, como que em 3 meses você vai fechar todo o edital de um concurso? Isso não acontece. Se você fez isso, fez da maneira errada. Não te conheço, não sei de onde que você é, mas eu sei que você está estudando errado. A menos que você seja super inteligente, super dotado e consiga pegar tudo com a maior facilidade do mundo. O que não é o caso da esmagadora maioria das pessoas, 99%. Então, não tenha pressa. Como eu disse para os senhores, não existe um tempo definido de que esse conteúdo você vai ver em tanto tempo, esse aqui vai ver... Não, cara, depende do que você fará para aprender aquela ideia. Eu vou falar do meu caso em específico. O que eu fazia? Eu me programava e me planejava para que 1 mês antes da prova eu já tenha visto todo o edital, porque na minha cabeça era, o que eu tenho para fazer neste ano? Passar nesse concurso, eu tenho o meu dia inteiro livre. Então, não passa a possibilidade de eu chegar na prova sem ter visto todo o edital. Por isso eu me programava para ver todos os conteúdos e, ali 1 mês antes, fazer, claro, a minha revisão geral. Isso não significa que, ao longo da minha preparação, eu não tenha feito revisões. Eu fazia revisões constantemente todas as semanas, mas, é claro, deixava aquele último mês só para isso, em vez de ver mais conteúdos. Então, essa que é a ideia, senhores. Vocês não podem, de maneira alguma, correr, porque, por exemplo, mestre, baixei o edital verticalizado, imprimi, colei na minha parede. Então, por exemplo, está estudando para ESA, cola o edital da ESA na parede, está estudando para SpaceX, cola o edital da SpaceX na parede. E aí, estudo o assunto, checklist, já vi isso. Bora pro próximo. E aí, sem você entender se você realmente fez aquilo ali no nível da sua prova ou não, já quer ir para o próximo. Inclusive, esse é outro erro. Quando que eu posso passar? Você só pode passar se você consegue fazer as questões das provas anteriores. A maioria delas. Então, por exemplo, mestre, consegui fazer uma questão antiga que já caiu no concurso. Tá safo, né? Posso passar para o próximo assunto. Óbvio que não. Você tem que ver tudo com qualidade e essa qualidade você pode medir justamente com as questões anteriores da prova. Então, você não pode ficar nessa correria só para chegar lá no último assunto. Já vi checklist. Olha só, zerei o game. Pronto, agora eu estou pronto para a prova. Não é dessa maneira que você vai estudar. Se você gostou desse vídeo, cara, não se esqueça de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos te ajudar. Essa é a Tropa do Conduta Militar e ninguém fica para trás.